Daremos início agora ao painel 7, que discutirá o crucial tema Conformidade e Inovação, Publicidade Segura das Apostas e o papel das Big Techs. Esse debate reunirá especialistas para analisar os mecanismos concretos de uma publicidade segura, um pilar para a sustentabilidade do setor. Este cenário de autorregulação e compliance será examinado sob a ótica fundamental das Big Techs, provedores de internet e plataformas de redes sociais, influenciando diretamente a aplicação das regras, a moderação de conteúdo e o alcance das campanhas. Para desvendar esses desafios, contaremos com as perspectivas de Natália Nogues, CEO da Ctrl F5 e diretora da AMIG. Seja muito bem-vinda. Pode vir ao palco, Natália, para os aplausos dos presentes. Ela abordará também o tema MoveBet. Quero convidar Beatriz Melges, diretora regional Brasil da Bet Construct. Bem-vinda, Nath. O Vitor Hugo, diretor jurídico do CONAR, que vai trazer a visão do órgão de autorregulamentação publicitária. Ele está chegando. Nós decidimos iniciar o painel, mas ele vai chegar e vai tomar parte no painel assim que chegar ao hotel. Convido também Roberta Jacarandá, Head de Relações Institucionais do Conselho Digital. Hugo Ribeiro, gerente jurídico da Cactus Gaming. E nós teremos também a valiosa contribuição da debatedora Fernanda Batistella, sócia da Maia e Oshiazo Advogados, que trará sua análise crítica sobre os temas debatidos, incluindo a responsabilidade legal e os desafios regulatórios envolvendo essas plataformas digitais, o que vai enriquecer essa discussão essencial para a construção de um mercado publicitário ético e seguro. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra à nossa moderadora. E vocês já sabem, quando o nosso último integrante chegar, ele vai subir diretamente ao palco. Muito obrigada, excelente painel. Oi? Pronto, voltou. Boa tarde, heróis da resistência. Nós vamos começar o painel. Tem muita coisa para ser dita, achei muito interessante o tema. E eu queria passar rapidamente para cada um de vocês uma introdução. Assim, eu queria que vocês fizessem uma pequena introdução do que vocês entendem que agora a gente tem como desafio na publicidade, o papel das Big Techs, assim, uma primeira passada para a gente contextualizar o que a gente vai querer trazer hoje aqui. Por favor, você pode começar, Hugo. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite e a presença de todos no nosso painel. Eu acho que assim, é um tema muito importante que a gente vai trazer, né? Eu acho que tanto a parte regulatória, jurídica, quanto a parte também de marketing, comercial, eu acho que principalmente a portaria 1231, CONAR, são pontos bem focais do nosso mercado. Então, eu acho que a gente tem muito a agregar, muito a aprender nesses primeiros 10 meses de mercado regulado, né? Então, a gente vem de um mercado que todos sabem que tinha um tipo de publicidade que hoje a gente já tem uma alteração muito grande, né? Algumas normas muito importantes, um cuidado com grupos vulneráveis e ao jogo responsável. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito válida para a gente iniciar por aqui. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui falando, representando o Conselho Digital, nesse painel de desafios da publicidade, aí, nesse mercado que é tão dinâmico, um mercado que cresce muito rápido, que movimenta, né, muitos recursos e depende, o bom funcionamento, eu acho que depende aí de clareza de papéis, de uma boa coordenação, de um diálogo qualificado entre empresas e governo. E eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, para debater, principalmente se a gente estiver falando em construir um ambiente digital cada vez mais seguro, cada vez mais previsível, mais confiável. Então, tudo isso passa ali para o papel de cada um
dentro do escopo dessa publicidade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Como me apresentaram aqui, eu sou a Beatriz. Acho que, antes de mais nada, também agradecer o convite da Bi Sigma. É sempre um prazer a gente poder, mas a gente que gosta de falar, debater alguns assuntos e estar com colegas profissionais e amigos aqui, e também uma pessoa que está aí assistindo para conversar junto com a gente. Acho que, Fernanda, respondendo aí a tua introdução inicial, para a gente aqui, ainda mais lá do que eu acho que de tecnologia e plataforma, é muito como a gente vê conformidade e inovação, na verdade, aliadas. E aí eu acho que os seus respectivos departamentos que tomam conta disso no dia a dia, seja o marketing, o evento, a comunicação, o compliance, o legal, o pessoal mesmo de produto, como que essas duas coisas têm que andar lado a lado e juntas, né? Elas não são, na verdade, opostas, e que eu acho que para o mercado de gaming, principalmente no Brasil, não tem outro caminho, além de um caminho de conformidade, né? A gente precisa, e eu acho que o que a gente tem que entrar aqui é entender que, assim, ter uma publicidade responsável não é uma forma, né? É uma postura, é uma conduta que a gente deveria adotar, e aí, quando eu digo a gente, todos nós que estamos aqui, todos nós que fazemos parte do mercado. Então, acho que é um pouco do desafio é construir esse tipo de mentalidade. Bom, olá, boa tarde aos meus colegas, a todos aqui que, como disse bem a Fernanda, resistentes, né, ficar aqui. Mas eu acho que, nesse momento, a gente está passando por várias etapas, várias coisas bem diferentes no marketing que a gente passou. Então, assim, desde o antes, né, regulamentação, mas no pós, eu acho que foi tanta coisa para se adaptar, né, e não estou só falando das regras que vieram, mas eu acredito que teve muita mudança, né? Teve muita adaptação, até de tecnologia mesmo. E eu acho que tudo isso termina também criando, acho que, uma instabilidade no nosso mercado, principalmente ali para todas as empresas mesmo que querem se posicionar e querem atrair o público e tudo mais. Então, eu acho que, na parte de publicidade e marketing, isso não foi nada diferente. Ao contrário, eu acho que tem muita coisa para adaptar ainda, muita coisa para serem discutidas também. Eu acho que a gente precisa amadurecer cada vez mais a informação no nosso mercado. Temos muito trabalho a ser feito, eu acho que, tanto para o nosso público B2C, ou seja, para atrair para nossas empresas, para as operações, mas também eu acredito que tem muito trabalho também em prol da indústria. Eu acho que tem muita coisa que está ligada ali com esse público, o apostador. Ele tem uma imagem negativa também, né, com a nossa indústria, e então isso precisa ser mudado, e eu acho que vai junto da mão, né? Obrigada. Você falou sobre a imagem, né? É verdade, eu acho que a gente ainda carrega o peso de todo aquele tempo sem regulamentação, em que a publicidade, né, fez um tremendo desserviço, né, para o setor todo. A gente ainda sofre um pouco disso. Mas eu acho que a gente está indo muito bem. Eu estava em outros painéis, a gente ouviu assim, que o jogo responsável ainda está aquém e tal. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que a gente está melhorando muito. Eu vejo, porque a gente trabalha com muitos operadores, que existe uma preocupação real, não protocolar, não só preciso atender ao meu compliance e ok. Uma preocupação do negócio fazer funcionar, de propagandas bem feitas, de abordagens menos óbvias, né? Porque não é mais possível fazer o que era feito, né? A plataforma está pagando, não existe mais isso. Então, assim, eu acho que evoluiu muito e eu sou muito otimista, eu acho que cada vez vai ficar melhor. Eu acho que tem se pensado em opções diferentes, em abordagens diferentes, em experiências para servir. E agora eu vou passar para a Roberta, porque a gente estava falando sobre as Big Techs, né? Eu sei que é desafiador, porque a gente ainda tem um mercado ilegal. E queria ouvir de você o desafio agora no Conselho Digital, como que pode ajudar a gente nesse cenário, como que foi o acordo, por favor. Me ouvem? Acho que tá, né? Do nosso lado, as plataformas digitais que o Conselho Digital representa, elas não operam apostas, né? Mas elas são um dos canais por onde a publicidade de apostas ela circula no ambiente digital. Então, após a regulamentação, você tem ali um cenário mais claro, né, do que pode, do que não pode, quem é legal, quem é ilegal, mas mesmo assim
há desafios, né? Há desafios porque, se a gente falar de redes sociais, por exemplo, você tem... É muito dinâmico, né? É um conteúdo que, muitas vezes, a gente não controla e, aí, de alguma forma, a publicidade ali que não, em desacordo com a legislação vigente, ela pode aparecer. Então, nesse sentido, e buscando ali essa parte da confiança, da publicidade segura, melhorar esse ambiente digital em que a publicidade aparece, em julho desse ano, o Conselho Digital ele assinou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Prêmios e Apostas, justamente para criar, ali, com o objetivo de criar mecanismos ágeis para coibir a publicidade ilegal no ambiente digital. E a gente tem essa preocupação de garantir também a integridade, né, do mercado e garantir que as informações corretas estejam chegando ao público final, justamente para evitar essa má reputação, né, e gerar para a população um sentimento ali de segurança. E esse acordo, resumidamente, ele está estruturado em 5 eixos, né, que são canais diretos de comunicação, são protocolos técnicos baseados em dados, um olhar de proteção de crianças e adolescentes, inclui campanhas educativas e de conscientização, e uma troca ali contínua de informações técnicas e regulatórias com a Secretaria. Então, existe claro, assim, que cada plataforma, a gente tem plataformas muito diferentes ali dentro do Conselho, mas cada plataforma, dentro das suas capacidades técnicas e nas suas políticas, tem uma preocupação, né, de que o jogo responsável esteja sendo divulgado, e aí, nesse sentido, a gente está agora com esse fluxo de cooperação com a Secretaria de Prêmios e Apostas, nessa ideia também, como eu falei no início, de uma responsabilidade compartilhada mesmo. Excelente. Quanto mais gente puder ajudar, melhor. Hugo, a gente queria te ouvir também sobre esse momento que a gente está passando, como que tem sido a sua vivência na Cactus, de lidar com compliance, com, eventualmente, acionar as Big Techs, como que tem sido como provedor? Eu vejo muito as plataformas como um elo, né? Então, a gente tem essa ponte entre o operador, os provedores de jogos e as demais empresas do ecossistema. Então, é muito importante que a gente tenha um alinhamento dentro das normas de publicidade, né? Tanto de CONAR quanto da Portaria 231, da própria 14790, para a gente ter esse acompanhamento regulatório, acompanhamento de compliance, e, ao mesmo tempo, poder dar um suporte, né, para todo o ecossistema como um todo. Então, a própria Cactus, a gente vê... a gente vê grandes operadores, né, com uma estrutura bem robusta de regulatório, compliance, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um outro lado, né, que são de alguns operadores menores, que não têm uma estrutura robusta para fazer esse acompanhamento, estar atento às normas de uma forma geral. Então, é importante que a gente consiga dar esse suporte para todos esses operadores estarem bem dentro do que a gente entende como normas mínimas a serem respeitadas dentro de uma alteração. A gente está 10 meses dentro de um mercado regulado, né? Então, por mais que seja um mercado com grandes novidades, o CONAR já é um órgão que já tem as suas premissas básicas há muito tempo. As próprias normas que a gente tem hoje, elas já vinham dentro de um racional que já deveria ser seguido há mais tempo. Então, essa importância, né, da gente fazer esse acompanhamento, ela é muito válida, porque é quase que um dever de todo mundo do ecossistema, né? Apesar da gente ter hoje os operadores com uma licença, todas as empresas que participam desse ecossistema, elas também têm que fazer a sua contribuição para o nosso mercado, né? Então, é um mercado novo, é um mercado que já tem uma certa visibilidade para a sociedade. Então, eu acho muito importante a gente sempre acompanhar essas normas, essas regras de publicidade, junto com agências de marketing, né? Eu vejo que elas são fundamentais dentro
desse sistema. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sempre ter esse suporte próximo. E não só o operador também, né? Eu estava falando um pouquinho mais cedo, a gente tem muito provedor que veio de fora, que ainda não tem uma estrutura no Brasil. Então, a gente tem normas muito específicas dentro do nosso país, que a gente também faz esse suporte para os provedores de jogos. Bom, que bom, obrigada. Oi. Oi, que bom que você chegou, Vitor. Bem-vindo. Já vou começar querendo ouvir você. Primeiro, falar em nome de todos e agradecer o trabalho do CONAR, que é primoroso, que além do anexo X e do quanto vocês estão engajados, assim, para a gente que opera legalmente, é reconfortante saber que vocês estão aqui para ajudar, né? E eu tenho visto o trabalho difícil que é monitorar um número indecente de páginas, né? E que vocês estão fazendo com sucesso. Queria ouvir do seu momento no CONAR, dos desafios que você tem visto lá, se vocês estão conseguindo ter contato com as Big Techs e fazer isso funcionar de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Bom, boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer o convite em nome do CONAR, né, dizer que é uma honra, alegria estar aqui, justificar meu atraso, porque eu saí de um outro evento, torcendo que lá adiantasse e que aqui atrasasse um pouquinho, porque o prazo deu tudo certo, né? Então, bom, a minha percepção, né, a minha fala a partir do CONAR, ela é recente. Até o final de setembro, eu estava como diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor na Secretaria Nacional do Consumidor. E no início de outubro, eu aceitei o desafio de conduzir a diretoria jurídica do CONAR, né? Então, inclusive, esse é o meu primeiro evento como CONAR, né? Muito obrigado. Mas o tema, né, que envolve as apostas por cota fixa é algo que eu não conhecia agora, né? Porque eu acho que tanto a experiência da Senacom quanto agora do CONAR, ela envolve uma necessidade, aí você fala sobre efetividade, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Nós temos um país que tem a criatividade de construir muitas normas, nós temos legislação, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor recentemente comemorou 35 anos de existência e é uma norma que se mostra atual, né? Porque é uma norma principiológica. Quando a gente passa a regular as questões que envolvem apostas, né? E se tem também um protagonismo de um outro agente de Estado, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, o nosso momento agora é de unir todos esses esforços, né? De entender qual é a questão que envolve o papel da SPA e que ela não vai fazer um papel isolado, ela precisa articular, ela precisa dialogar e, para isso, ela conversa com a Senacom, ela conversa com o CONAR. Eu dizia semana passada, eu construí, né, enquanto estava na Senacom, o acordo de cooperação técnica da Senacom com a SPA. E aí, quando eu chego no CONAR, está sendo aplicado o acordo de cooperação técnica do CONAR com a SPA, né? Então, criei um aqui e estou ajudando a executar o segundo. E eu acho que é muito disso, né? O nosso desafio que nós temos daqui para frente é essa união de esforços. Se não for dessa forma, não vai acontecer. E aí, como você falava na minha chegada, entender também a expertise e o lugar de cada uma dessas instituições, né? Nós falamos de um código de autorregulamentação publicitária que envolve o CONAR com 45 anos. Tá? E aí, quando esse mesmo código ele não tem alteração, ele continua trazendo os princípios para a publicidade, mas ele vai lá e traz um anexo, tá? Que é o anexo X, que envolve publicidade para apostas. Então, hoje entender essa roupagem, essa interligação, construir pontes para que de fato a gente tenha
o atendimento das nossas normas, né, que tenha um jogo, que se tenha espaço de aposta de forma responsável, é esse o caminho, é esse o momento, né? E esse é o momento também da minha chegada para construir essas bases. Quando nós falamos de informação, entendendo, acho que é importante também entender essa questão, o apostador, ele é, na sua essência, um consumidor, né? Ele está participando de um processo de entretenimento. O Código de Defesa do Consumidor está aqui. O Código de Defesa do Consumidor, a palavra que mais se repete no código é informação. E quando nós falamos de publicidade, a publicidade nada mais é do que um processo de informação. Só que agora não é uma informação qualquer, é uma informação publicitária. Então, o caminho que construímos é de uma informação publicitária que possa, né, ser responsável e conduzir uma prática equilibrada de jogo, de entretenimento e de proteção aos consumidores. Esse é o momento. Bom, está funcionando? Oi. Bom, muito bem-vindo ao setor. Você já estava na Senacom, né? Mas assim, e primeiro evento pelo CONAR também, muito bacana. Eu estava falando aqui que a gente agradece muito ao CONAR, e é interessante que assim, o que o CONAR fez no Anexo X e também no Guia de Influenciadores foi de extrema importância para todos nós. Foi um guia de verdade, assim, que todo mundo usa, que você tem que passar para os seus afiliados e você tem que dar diretrizes. É muito rico. E eu sei do trabalho que vocês estão fazendo e queria parabenizá-los. E vou passar agora para a nossa agência. Nath, por favor, me conte desse momento, também dos desafios, se você tem algum caso interessante para trazer, para ilustrar as nossas dores e as nossas pequenas vitórias. Legal. Bom, na verdade, a gente está, como eu comentei, eu acho que são vários desafios, né? As regras do CONAR estão muito claras e eu acho que foi muito didático, como você bem mencionou. Eu acho que está ali até um modelo a gente vê ali para entender tudo que realmente é preciso. E eu acho que as empresas elas estão se adaptando a justamente usar isso, né? Ou seja, seguir todas essas regras. Pode dar patinadas? Lógico, porque são pessoas, né? Marketing, a gente sabe que também passa por todo esse processo de adaptação também, todas as peças e tudo mais, né? Então, a gente vai fazendo sempre o melhor trabalho. Com certeza, eu acho que o desafio é educação, que eu acho que esse é o tema da vez, porque a gente precisa realmente educar os nossos apostadores também, a poder jogar com responsabilidade, né? Falando sobre informação, que realmente a parte de publicidade é uma forma de informação, eu acho que através desse ponto a gente também vai combater o nosso ali calo que nós temos, que são realmente as casas ilegais, né? Elas estão fazendo tudo o que o CONAR diz que deveríamos nós fazer, eles estão fazendo ao contrário, né? Estão tendo uma liberdade extrema e a gente sabe que isso termina causando muitos danos a nossos apostadores, né? As pessoas que realmente são vulneráveis, que compram aquela publicidade enganosa, né, dos ilegais, que elas terminam indo para esses lugares e realmente perdendo o dinheiro deles, eles não têm, digamos, o prêmio pago e tudo mais, e eles captam pela apelação, né, na parte do marketing, realmente muito mais usuários, muito mais apostadores, e isso é um problema. E aí a gente se preocupa muito em, nós estamos fazendo as coisas certas, estamos sendo responsáveis, estamos colocando sobre o jogo responsável, a gente está seguindo todas essas regras, e aí é um problema, porque pode ser que isso não traga aquisição. Isso é uma coisa que muitos operadores se perguntam, e é uma preocupação recorrente. A gente sabe que compliance quer sempre seguir, mas existe uma parte de produto que também se preocupa com essa parte, né? E aí eu acho que justamente o ponto de educação que eu comecei a falar é que se nós formos mostrar para o nosso público o que é as casas ilegais, para que eles não joguem lá, né? E aí quando eu falo de educação é ensinar como é que vamos descobrir o que é uma casa ilegal e uma casa legal, né? Uma casa regulada. Onde eu consigo ver essa diferença como jogador sem saber nada de indústria, de mercado, nem de plataformas, nem de provedores de jogos? Como é que eu faço?
Então, assim, explicar, lá na parte de baixo do site, você vai ver no rodapé toda a informação da licença, que seja licença federal, que licença estadual, o que for, mas que tenha essa informação. Explicar para ele onde encontrar isso, né? Mostrar para ele quais são realmente os riscos que ele está correndo se ele realmente jogar dentro de um site irregular. Né? Aconteceu, tem uma pessoa, por exemplo, na empresa, né? Uma senhora auxiliar de limpeza. Ela estava nos contando que ela estava jogando num site e que ela postou, ganhou o prêmio dela lá e ela tentou sacar e não conseguiu sacar. E ficou com o dinheiro dela preso. E a gente foi ver, bom, peraí, deixa eu ver qual é a casa de aposta. Ela sabe que a gente, né, lida ali com muitos operadores. A gente foi ver, era uma casa ilegal, né? E aí a gente pegou, sentou ela, falou, bom, olha, vamos te explicar que, na verdade, essa casa aqui não é confiável, e assim, assim, assim. Então, essa educação é importante. Né? Então, esse eu acho que o primeiro fator que as operações elas precisam, porque elas vão conseguir captar o público realmente voltando àqueles que querem o entretenimento, que querem realmente brincar, que querem, né, dentro do site, mas que não vão para o outro lugar errado. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, esse é o caminho, essa é a trajetória, e esse é realmente ali o futuro que eu acho que a gente vai conseguir amarrar tudo. Então, dentro dessa parte do marketing, são várias etapas que eu acredito que existem. Etapa não, mas digo caminhos, né, que precisam percorrer em paralelo. Um deles é a parte institucional, logicamente. A parte, é óbvio, que a gente fala sobre o jogo responsável, educação financeira e tudo mais. Também falar sobre os nossos produtos, o que temos de diferencial dentro do site, quais são os melhores jogos, né? Mostrar tudo isso. E ali também uma parte educacional de mostrar realmente para o jogador o que é essa casa ilegal e que ele não jogue lá e como ele pode captar. Perfeito. Eu acho isso claro, né, sempre. Eu falo que quando a gente está num evento assim, a gente está pregando para convertido. Mas é importante que a gente tenha em mente, eu entro no Uber, e aí quando pergunto, o que você... Eu falo, sou advogado, trabalho casa de aposta. Eu falei, eu tenho um vizinho que perdeu. Eu falei, eu imagino. Mas onde estava jogando? É isso. As pessoas não sabem ainda essa diferença muito clara, né? E precisa entender o risco. Eu já peguei, porque eu faço contencioso no escritório, já peguei casos de pessoas acionando uma plataforma errada, uma plataforma legalizada, regular, e a pessoa acionou a plataforma errada pedindo um dinheiro que estava preso numa plataforma ilegal. É tão sem pé nem cabeça que é difícil fazer a defesa. Você tem que falar, olha, tá tudo errado, ele apostou num lugar que é ilegal e tal. E as pessoas não têm realmente isso que você falou, isso muito claro. Então, a gente tem mesmo que educar e tem que ter paciência. Eu acho que a gente está cobrando também dos nossos apostadores que eles entendam isso muito rápido. A gente está falando de um país que a gente está com jogos proibidos há mais de 70 anos e tal. Então, eu acho também que a gente precisa... 75, 85? Obrigada, querida. Então, assim, eu acho que é natural, é um processo. Educação não é do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha, é uma construção. Todo mundo que está aqui, de uma maneira ou de outra, está educando alguém, está tentando que isso seja melhor. Eu vou conversando, eu vou passar depois para você, Bia. A gente estava falando sobre o compliance by design. Você já imagina no produto ou na propaganda já adequado às normas. Então, assim, a preocupação existe, está todo mundo muito atento. E eu acho que a gente tem um cenário muito, muito positivo daqui para frente, porque eu já vejo uma grande melhora. Se a gente olhar, né, há um ano e meio, né, quando estava tudo ainda mais confuso, não estava tudo funcionando, não estavam regulares, e a publicidade estava completamente descontrolada, você pega hoje, o nível é outro. Né? Antes, só para concluir, para complementar o que você estava falando... antes a gente via até mesmo algumas casas de apostas que hoje, lógico, estão reguladas, antes elas tinham uma concorrência muito grande, né? Sim. Tipo, nós estamos falando de mais de 5 mil sites que existiam Sim. antes da regulamentação. Então, nessa parte, o que acontece? Era uma terra de ninguém, a libertinagem total, exato. né? E tinha muito influenciador dessas casas de aposta que falavam assim, vamos jogar no aviãozinho, que a gente não falava tigrinho ainda, falava do aviãozinho, e falava assim, vamos jogar aqui, porque o que eu ganhar, a gente sai para jantar hoje à noite. Vamos pagar essa conta agora. Cara, como assim? A gente sabia qual era o correto. Exato, Não, foi um tempo mesmo muito para ser esquecido, né? Eu acho que chega, Mas eu também entendo, assim, as dores dos operadores, que até hoje
ainda ficam ressentidos, e com razão, porque o mercado, a nossa luta contra o mercado ilegal, ela é muito justa, principalmente porque ela prejudica muito o consumidor final. Ele ainda não entendeu isso, que ele está no risco, né? E o risco é absoluto. Quando você está na operadora legal, ela não vai conseguir te oferecer as mesmas odds do ilegal, porque ela paga imposto, porque ela tem regra, porque não é mais terra de ninguém. Entendeu? Isso ainda precisa ser explicado para a pessoa. Ela precisa entender que não é vantagem ela ir naquela que está pagando mais numa odd, porque o risco é absoluto, o risco é total. Ela não tem amparo nenhum, né? Então não teria vantagem a regulação se você não fizer bom uso dela, né? Passar para você, Bia, por favor. Conte agora também de como está sendo na Bad Construct, como que é esse momento lá e de como está sendo essa integração também com publicidade. Perfeito, Fia. Eu acho que, de tudo que vocês falaram, né, eu acho que primeiro até do que o Hugo tinha falado ali, não é quase, é um dever de todos nós. Eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente tem um dever em relação a isso. E querendo ou não, a publicidade, né, no conceito, ela é a porta de entrada, digamos assim, né, vai ser a sua vitrine. E eu acho que é um pouco do que você falou ali para a gente, pensando como tecnologia, existe um processo, né, que nem a Nath falou, são caminhos que têm que ser seguidos, e esses caminhos, para mim, eles envolvem não só o produto, né, a tecnologia, independente de onde você está na tecnologia, seja da Big Tech, seja da plataforma, mas as pessoas que estão envolvidas. Então, você vai no início, que é o produto de compliance by design, ou compliance first, o termo que a gente quiser dizer aqui em inglês, mas basicamente que é como que você desenha um produto que ele já está pensando na conformidade que foi colocado. Então, a gente tem regras claras, a gente tem diretrizes claras. Então, se eu estou provendo, por exemplo, uma ferramenta de CRM, como é que eu já entrego aquilo para o operador que vai utilizar aquela ferramenta de CRM de acordo com as diretrizes que ele tem que seguir. Então, isso já vem um papel aí importante de um provedor de tecnologia, por exemplo, que eu já consigo entregar algo que já está desenhado para ele seguir aquilo ali. Beleza, a gente passou aí, vamos dizer que a gente passou a bola para o operador, né? Daí, o operador ele vai ter, nesse caso, seu diretor de, né, líder de marketing, de comunicação, que ele tem, para mim, na minha visão, assim, uma obrigação de entender e estudar o que ele pode fazer, e junto com o RH também, educar as pessoas que estão entrando. A gente viu, e o pessoal de recrutamento vai ter um número melhor que eu, mas quantas pessoas vieram, inclusive, de outras indústrias para o mercado de gaming esse ano por causa da regulação. Você tem que começar aí, é conceito, né? A gente tem um problema de conceito quando a gente fala de publicidade em gaming. É o que você está vendendo. Você não está vendendo dinheiro, você não está vendendo lucro, você não está vendendo, você está vendendo entretenimento. Se você começa entendendo o que você está vendendo, você consegue conceituar a sua publicidade, seja o canal e a maneira que ela for. Aqui a gente está falando muito de, né, da parte do digital, mas também para o offline, que a gente sabe que apostas, né, casa de aposta ocupa um espaço imenso. E eu acho que não é sobre diminuir a quantidade de propaganda e publicidade, é sobre a qualidade dessa propaganda e publicidade. E aí, quando você vai no conceito de novo, e aí eu acho que o Vitor Hugo mencionou isso muito, o princípio da publicidade é um meio e mensagem. E eu acho que vale até o questionamento para a gente, para todo mundo que está aqui, o que você quer passar como sua marca? Né? Independente de quem você seja, o que você está querendo. E a gente vai ver isso. E aí eu acho que tem um lugar muito legal, que aí eu sou uma entusiasta e publicitária do marketing digital, que é utilizem essas ferramentas que têm algoritmos, dados, tudo a seu favor. Se você tem todas as casas de apostas hoje que estão legalizadas, fazendo o mesmo movimento, utilizando as mesmas palavras-chave, que são em prol da educação, em prol do jogo responsável, o consumidor começa automaticamente a ser educado com aquilo. Porque ele está vendo que todas as casas que estão legais, que estão fazendo o seu dever, que estão cumprindo suas obrigatoriedades, elas têm o mesmo discurso. Fica até, você destoa, né, de certa forma, da casa que está ilegal, quando ela vai falar, olha, aposte aqui, ganhe, você vai ser milionário em 3 dias, e o seu jogo rápido, o dinheiro e o que for, a mensagem que a gente sabe que vai vir deturpada. O apostador final, ele é quem a gente tem que ter cuidado, quem a gente tem que ter o zelo, eu acho que como todas as partes. Então, o operador tem essa função, e eu acho que o operador com as agências, com todas as outras ferramentas e, né, empresas que trabalham com ele, adjacente, porque a gente tem que educar, a gente tem que saber o que faz. Então você faz o Compliance by Design no CRM, você consegue fazer no seu produto de afiliação, né, se deixar claro o que vai ter, porque a gente sabe isso. Tem coisas que são mensuráveis, tem coisas que não são. Porque você vai, né, é mais difícil, né, que elas vão ser mensuráveis, mas você vai ser um terceiro falando da sua casa. Como é que você faz aquele controle imediato do que ele está falando? A gente tem ferramentas. E aí eu acho que vai para o terceiro caso, que aí sim são as Big Techs, que aí elas têm uma obrigação de deixar muito claro
o que a gente... Ela funciona como um porteiro, né? Ali, o final ali. Então, assim, se você fez isso tudo e mesmo assim aquela casa de aposta está tentando fazer algo que seja fora, a Big Tech teria uma responsabilidade conjunta ali para também conseguir dizer. E eu acho que para a gente precisa ter algo que é o que vai ser a nossa diretriz do game, né? O que é o fair play aqui? A gente sabe, por exemplo, que quando você está falando de marketing digital, em qualquer lugar você pode trabalhar com compra de palavras. É uma prática de várias indústrias e vários mercados. Você vai comprar a palavra do competidor. Então, você vai comprar a palavra do competidor. Isso pode? Isso não pode? Isso vai ser uma diretriz diferenciada para game pela delicadeza do que a gente vende, do que a gente está colocando no final? Então, eu acho que a gente precisa ter isso e eu acho que sempre voltar para o que tipo de mensagem, isso não é só sobre venda. E eu acho que o publicitário brasileiro, a gente é conhecido mundo afora pela quantidade de prêmios, pela inteligência e criatividade que a gente tem. Então, por que não utilizar isso em prol da sua marca e em prol de uma mensagem que você quer passar? Porque, além de tudo, gente, eu acho que tem um lugar matemático. O financeiro vai se... a sustentabilidade da empresa hoje é em cima disso. É de longo prazo, é de lealdade. E lealdade não vai ser você vendendo o jogo do tigrinho melhor, ou o que for, mais barato, ou com melhor bônus do que o outro. O que vai fazer o seu usuário ter uma lealdade é a identificação que ele vai ter com a sua marca. E aí você tem que se questionar o tipo de mensagem que você está passando, se ela é em prol de uma venda rápida, e aí a gente vai ter todos os problemas que a gente sabe de churn, falta de retenção, dificuldade, e o seu custo de aquisição vai ser muito mais caro, porque você manter e reter aquele cliente é sempre mais barato do que você continuar comprando novos clientes que não vão estar qualificados. Então, acho que é uma cadeia complexa, que envolve o lado da tecnologia e de pessoas, é muito do trabalho que a gente vem construindo e vendo onde que fica o nosso papel aqui, mas também de fazer eu acho que como a Nath falou aqui, corroboração é uma construção, né? A gente tem que estar junto, e se todo mundo está em prol do mesmo objetivo, como é que a gente coloca as diretrizes corretas, e esse é o lado legal do game no Brasil, nós somos pessoas já muito unidas, que já trocamos muito, que já passamos por desafios muito parecidos. Então, a publicidade vem agora também muito em foco para isso, e para a gente trabalhar dessa maneira. Perfeito. Eu também acho, assim, a gente estava conversando ontem, né, esses eventos a gente vai sempre se atualizando e conversando, mas uma coisa que é unânime, assim, a preocupação de todo mundo com o jogo responsável, deixa eu para cá, é porque as plataformas não querem o ludopata na plataforma. Ele não é o jogador desejado. A gente quer gente saudável, gente que jogue, que vai continuar jogando. Então, assim, os esforços são genuínos em evitar que isso aconteça. E eu acho que está todo mundo muito alinhado nisso, em tentar fazer funcionar. Eu vou passar para você, Roberta, porque a Bia deixou porteiro, né? Para falar? Ela já deixou um gancho para eu passar para você, de como que tem sido isso quando vocês são acionados no Conselho Digital por operadores, como que tem sido? Como tem funcionado? Como eu disse, né, nós somos aquele canal que circula essa publicidade. Então, existe, sim, uma preocupação com o próprio usuário das nossas plataformas, do que vai chegar até ele, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, tem a responsabilidade da plataforma de não deixar aquele conteúdo ilegal se propagar, né? É claro que, quando a gente fala em publicidade orgânica, né, os usuários das plataformas de redes sociais, cada usuário pode ser alguém que vai fazer uma propaganda em potencial, né? E a gente não faz esse tipo de monitoramento do que cada usuário está fazendo, mas é importante a gente entender que a publicidade segura ela vai garantir a integridade do mercado como um todo, né? Então, dentro do escopo desse acordo de cooperação técnica, as plataformas elas criaram canais de comunicação diretos com a SPA. E aí lógico que dentro das políticas elas já vão derrubando conteúdos em desacordo com a legislação, mas aonde há ali aquela zona cinzenta, né, do que é realmente ilegal ou não é, as plataformas recebem diretamente da SPA o que eles consideram que não deveria estar no ar, vamos dizer assim.
E aí há uma análise, né, interna e aquele conteúdo pode sair ou não, dependendo da decisão que é tomada. E, lógico, isso é informado e essa troca de informações é feita dentro do escopo do acordo. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante, assim, e é uma preocupação das plataformas em manter essa publicidade segura, é porque a possibilidade, como o Hugo falou, né, a publicidade é informação, e a informação, quando ela é boa informação, ela educa, ela atrai clientes, ela consolida um mercado, né? E é natural que um mercado, como você falou, é uma novidade, né, para os usuários brasileiros, que, num primeiro momento, você enfrente maiores desafios, né? Até que esse mercado se assente, as pessoas entendam do que se trata, né? O jogo, que não é uma promessa de você ficar rico em pouco tempo, mas é um entretenimento. Até isso acontecer, a gente vai trabalhar muito, né? Em vários desafios. Mas é muito importante a gente entender também que, assim, todo mundo precisa estar trabalhando em consonância, porque a possibilidade da proibição da publicidade, ela também é real, né? Quando você enfrenta, assim, histórias de pessoas, do que aconteceram com pessoas e tudo, a reação sempre vamos proibir, né? Você nunca pensa que não, vamos educar, né? Não é sempre essa ação. E a proibição, ela só favorece o ilegal. Sim, naturalmente. Né? O ilegal, ele atua independente da regra, né? Independente da legislação, independente das proibições, do que pode e o que não pode. Se você proíbe a informação do legal, a informação sobre o jogo responsável, a informação que educa, você favorece justamente quem está atuando à margem, né? A gente tem, todo mundo... esses dias eu li um artigo também interessante sobre isso, sobre quanto que é importante a gente educar para essa pessoa, principalmente os mais vulneráveis, às vezes uma pessoa, né, mais simples, que está começando a entrar, para essa pessoa não cair no lugar errado. Porque se essa pessoa que está entrando no mercado agora e quer se divertir, de fato quer conhecer como entretenimento, cai numa plataforma em que ele diz: você vai ficar rico, pague esse seu boleto agora, ele vai ter uma experiência péssima, acabou o jogo responsável, acabou tudo, né? E a gente perdeu uma pessoa que podia ter sido educada e está numa plataforma ilegal. Então, assim, a existência delas é extremamente prejudicial. Isso é unânime e o estrago é muito grande. Queria passar para você, Vitor, para você me dizer como que está no CONAR a utilização da tecnologia como tem ajudado isso no dia a dia. Eu conversei com a Juliana há pouco tempo e ela estava falando de grandes números que vocês conseguiram trazer de fiscalização e de educação também, que vocês têm um núcleo preventivo, não é? Sim, foi criado um núcleo preventivo, né, que está a todo vapor. Acho que eu já respondi para vocês. Então, tem a atuação do núcleo. Tem algumas frentes sendo abertas de canal próprio para denúncia, né? O acordo de cooperação técnica com a SPA. Então, todo esse universo tem contribuído para que a gente receba as denúncias e possamos tratá-las, né? Então, acho que das últimas semanas, e ontem a gente conversava sobre isso, a principal demanda, né, que tem chegado como queixa, como denúncia, tem sido em torno das bets, né? Uma outra questão, enquanto eu ouvia vocês também, que é quando a gente fala de um núcleo preventivo, a gente está falando de educação, né, de uma informação que educa. Como esse mercado regulado, em tese, né, ele é recente, né? Talvez numa população como a nossa, a gente tem que falar tem que ir um pouquinho aquém, né? Tem que ir um degrau anterior para falar de alfabetização de jogos, né? Porque quando a gente fala de educação, pressupõe que a gente já tem um sujeito alfabetizado.
e esse mercado, como eu disse, em tese novo, né, chega uma bomba de informação. Esse sujeito agora ele tem que entender qual é a legal, qual é a ilegal. Nós vamos ter um efeito, um resultado disso também, que acho que é bem bacana, e o setor tem que se debruçar sobre isso, porque toda casa de aposta, né, online legal, ela precisa, entre as questões, estar vinculada ao consumidor.gov.br. Então, ao médio, em curto prazo de tempo, a gente vai poder verificar o que os consumidores estão reclamando, né? E aí, quando nós falávamos de educar esse sujeito para o jogo, ele nem sabe que ele pode utilizar, por exemplo, as normas de defesa do consumidor em seu benefício, né? Ele não entende, muitas vezes, que tem uma relação de consumo, né? E aí, voltando a sua pergunta, acho que esse é o papel hoje do CONAR, né? Não só atender, retirar e fazer a atuação diante das denúncias de publicidade, mas esse papel também de educação, de formação, né? Na prevenção, eu sei que quando o CONAR foi idealizado muitos anos atrás, a gente tinha um outro cenário. A gente tinha rádio, TV, jornal. Hoje a gente tem internet. Como que tem sido monitorar? E me parece uma coisa descomunal. Esse é o principal desafio, né? Até nos pontos da minha fala tinha pontuado essa questão. Quando a gente fala de influencers digitais, né? O universo, esse é o nosso ponto principal, é o desafio, porque nós não é imensurável. Nós não conseguimos. Então, hoje, o alcance da internet já é algo vasto, quando nós temos pessoas que passam a ser influenciadores de diversas questões, né? E também de jogos. Nós temos ali um grande desafio, que é chegar até esse sujeito, quando muitas vezes ele faz uma publicação que ela vai durar 24 horas. Né? Então, chegar até esse processo de educar não só quem joga, mas quem faz a publicidade desse jogo também, né, é um outro aspecto e um grande desafio. Obrigada. Estou vendo aqui que o nosso tempo está piscando. Vou passar para a última fala de cada um, se vocês puderem. Por favor, Hugo, por você, que você começou. Eu acho que, até fazendo um pouquinho de gancho no que o Vitor Hugo falou, é realmente um dever de educação. Então, é uma educação, como foi dito, né, com um RH, uma educação interna dos nossos colaboradores, justamente porque muita gente está vindo de fora do mercado. Então, a gente tem muita gente do setor bancário, por exemplo, que está trabalhando em bets agora, ou dentro do ecossistema, e fazer essa educação externa também, educação com os órgãos, né, auxiliando ao apostador, que seria o consumidor final, né? Então, eu acho que a informação que ela tem que chegar é realmente bem assertiva e de um ponto bem organizado, para demonstrar o que pode, o que não pode, e até onde pode ser esticada essa corda da legalidade dentro da regulamentação. Então, eu acho que é o principal hoje. Obrigada. Roberta. Eu acho que, trazendo de novo o conceito de porteiro, eu acho que antes da educação conseguir chegar, da alfabetização chegar, o grande papel das plataformas é não deixar a informação errada chegar, né? E é nisso que a gente tem trabalhado junto com a SPA. E a gente também tem usado o anexo do CONAR para as campanhas que nós estamos construindo. Tem uma campanha de jogo responsável, teremos uma campanha voltadas para crianças e adolescentes, que também é um público que não deveria estar envolvido nesse mercado, mas a gente sabe que, né, o mercado ilegal também não respeita faixa etária, então acaba como uma brincadeira entrando isso na vida de adolescentes, enfim. Então, a gente tem um compromisso nos próximos meses, assim, tem poucos meses que a gente começou esse acordo, mas a gente já tem reuniões frequentes, nós já sabemos o caminho que nós vamos trilhar, e a ideia é agora ter resultados mensuráveis, entregas concretas, e a gente poder entregar para a sociedade mesmo uma publicidade segura. Obrigada. Acho que terminar aqui com
o que eu comecei, talvez, que é, eu acho que a publicidade segura, ela não é, né, o formato, mas é a conduta. E eu acho que cabe a cada um de nós aqui, quando eu digo isso, CPF, CNPJ, e entender qual que é a sua parte para poder, né, de responsabilidade para poder conduzir isso da melhor maneira. Então, às vezes, o CONAR não vai conseguir mensurar ou olhar ou notificar todos os influenciadores que estão falando, mas o diretor de marketing vai conseguir escolher quem é o influenciador que vai falar. E o jurídico vai conseguir olhar o contrato que está amarrando esse influenciador, caso ele faça algo que não está. Então, eu acho que é entender e cada um cumprir com esse papel, porque a gente, muitas vezes, como acho que ser humano aqui, culpa o outro, olha para o outro, a culpa é do influenciador, mas não foi você que contratou o influenciador, mas quem amarrou esse contrato? Quando que você escolheu isso? Então, eu acho que é olhar o teu papel aí nesses dois lados, tanto como empresa quanto pessoa, para o que a gente quer formar e o que a gente espera de resultado do mercado no futuro. E agradecer e falar que eu acho que a gente continua, dá para conversar mais 5 horas, então quem quiser continuar conversando depois, a gente continua. Exatamente, eu acho que eu vou pegar um gancho justamente sobre a alfabetização, e eu não posso ir embora desse palco sem falar da MoveBet, e justamente MoveBet é o movimento das bets, que a gente está, e a MIG, para quem não conhece, Associação das Mulheres da Indústria do Game, está como gerando um filho, que é a MoveBet, que é justamente a união da indústria em prol da alfabetização, justamente para passar para a sociedade, falando, né, justamente do que é o jogo, explicar para eles desde do que como funciona, o que é um jogo certificado, o que é uma plataforma, como funciona por detrás das câmeras, né, desse nosso mundo. Então, é um dos objetivos da MoveBet, que está sendo justamente esse, mas nós estamos em 2 etapas agora, que é justamente a primeira etapa é a parte de engajamento interno, então, obviamente, esse movimento não nasce sozinho, a gente precisa do apoio de todo mundo da nossa indústria para a gente fazer essa educação, para a gente poder combater essa desinformação também sobre nossa indústria e as críticas que a gente recebe constantemente. Então, esse é o nosso papel como responsabilidade que nós somos profissionais dessa indústria, de passarmos essa mensagem, de nos unirmos, né? Então, assim, mesmo que sejamos concorrentes, mas essa união ela vai ser só saudável para nós e vai nos trazer muito mais resultados daquilo que a gente espera. Então, assim, procurem MoveBet nas redes sociais e no site também, que a gente já tem. Ali tem todas as informações que... Obviamente, nós vamos aí, já estamos criando grupos de trabalho, estamos criando, né, vários comitês, pessoas super interessadas e engajadas, e vão fazer cada vez mais essa palavra para a gente fazer, com certeza, o sucesso dessa nossa indústria aqui. Orgulho de ser amiga, né? Estou dentro, se precisar. Por favor, Vitor, a última passada. Bom, acho que a perspectiva de presente e futuro está muito assim, numa união do setor. Né? Se nós temos um setor que é legalizado, autorizado, ele que precisa se fortalecer para combater também a ilegalidade. Né? Uma das nossas premissas é atuar, conduzir para que se construa a harmonização das relações de consumo. E não dá para harmonizar a relação de consumo sem entender que tem que compatibilizar interesses que são do consumidor e do fornecedor. Né? Equilibrar o mercado em torno de uma premissa que também é do Código de Defesa do Consumidor, que é o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e a proteção do consumidor. Quando nós falamos, né, como mencionei aqui no início, de informação como preceito de tudo isso, e aqui uma informação publicitária, essa publicidade ela tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser ostensiva, adequada e verdadeira. Né? Esse é o papel do CONAR. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Terminamos por aqui. Muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. Tem mais um painel interessante para começar. Muito obrigada. Por favor, os aplausos de vocês para as nossas painelistas e para os nossos painelistas. Eu peço, por favor, que todos fiquem de pé, para que a gente possa realizar uma foto. Nós temos agora um intervalo para um café, 15 minutinhos, e nós retornamos para o nosso último painel, que também está imperdível, gente.